Olá, professores! Eu me chamo Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula da lição dos primários, que tem o tema, está acabando já o semestre, né? O tema é Conhecendo a Viagem do Povo de Deus pelo Deserto. A lição de hoje é a número 11 e tem um tema que é o bezerro de ouro, um bezerro de ouro. A leitura bíblica se encontra em Êxodo 24, de 12 a 18, 31, 18 e 32, de 1 a 7. O objetivo da lição é que o aluno compreenda que não devemos adorar, ídolos nem imagens. E o ponto central é: só o Senhor, nosso Deus, merece receber a nossa adoração. Que tema bacana, né? Um tema bem bacana para estar trabalhando aí com as crianças, o tema de adoração, que não devemos, né, adorar ídolos. A gente pode colocar diversas coisas que podem ser, né, ídolos que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Vamos começando então, primeiro com a memória em ação, né? Claro, fazendo toda a sua rotina ali no início de aula, sua chamada, seu plano de frequência, né, dando um abraço de recepção em cada criança, orando junto com eles, incentivando eles a fazer a oração inicial também, sempre bem bacana também. Então, para a memória em ação, a sugestão que eu trouxe hoje é de um dado aqui feito de dobradura. Eu vou mostrar como é que faz, bem bacana. E com as figuras, eu não colei aqui só para mostrar, porque eu vou desmontar para mostrar para vocês como é facinho de fazer esse dado de dobradura. E cada lado ali do dado, então os 6 lados, tem um objetivo ali para estar decorando o versículo. As sugestões são: ache o versículo na Bíblia, que é bem interessante, é bem legal para incentivar eles a procurar, a ter um contato direto com a Bíblia, saber procurar os livros, os versículos, né, os capítulos, saber diferenciar, né, o capítulo e o versículo, porque às vezes eles confundem um pouquinho. Então é sempre bom estar incentivando a abertura da Bíblia, né, a procura. Então, ache o versículo na Bíblia. Recite o versículo, então, né, vai ali para estar decorando. Mostre como fazer uma coisa dita no versículo, então a interpretação ali do versículo mesmo, né. Chame um amigo para dizer o versículo com você. Exemplifique o significado do versículo, também mais uma didática aí de interpretação do versículo. E escolha um amigo para recitar o versículo. Escolher outra pessoa, então, para estar dizendo o versículo. Então, como é que a gente confecciona esse... Deixa eu botar aqui para aprender. Esse dado aqui. Ele é de dobradura, então a gente pode estar utilizando diversos papéis que sejam maleáveis, né? Que façam o vinco da dobra, porque senão a gente não consegue manter. Fica muito duro para malear, né? Não é maleável, não é fácil, não dá para montar. Então, vou desmontar um aqui para mostrar para você. Deixa eu ver aqui um lado mais... Porque ele vai se encaixando um no outro, uma dobradura bem legal. Faz as 6 partes iguais e depois é só... Pronto, deixa eu desmontar aqui. Deixa eu pegar uma parte mais tranquila para estar desmontando. Então, ele é todo encaixadinho, depois de pronto as partes, ele é todo encaixadinho um dentro do outro. Só um momentinho. Ver um mais fácil aqui para retirar. Eu juntei aqui, no caso, 2 folhas de A4, né? 2 folhas tradicionais, para fazer esse dado. Então, quanto maior a folha, maior o dado também. Só que aí tem que pesar também a questão da espessura da folha, né? Se for muito molinha, também não vai dar a firmeza adequada. Mas dá para utilizar papel, aquele pardo, aquele sulfite, aqueles pardo, né, mesmo que se chama. Jornal, de repente utilizar 2 folhas juntas para dobrar, para dar um pouco mais de firmeza, né, na espessura da folha. Aqui, ó, aqui no caso, eu juntei 2 folhas, que tem a marquinha aqui da segunda folha. Juntei, então, 2 folhas.
E o importante é que seja quadrado, né? Então tem que manter ali a folha quadrada. Eu até colei uma em cima da outra, uma parte está mais fina, outra mais grossa. Aqui no meio fica um pouco mais grossa porque está juntando as duas folhas, mas é ainda melhor ainda, porque aí dá mais firmeza ali depois no dado. Então, a primeira coisa que você faz, então, é dividir. Dividir aqui no meio a folha. Depois, então, dividir o quadrado no meio. Então, abre, dobra novamente no meio, porque já achou o meio, dobra aqui novamente no meio. Aí, uma das partes aqui, então essa parte aqui, a gente vai dobrar essa parte de cima e essa parte, a pontinha aqui de baixo. E aí vai ficar assim, essa partezinha dobrada, essa partezinha outra dobrada. Opa. O importante é que nessa parte aqui, ó, sempre faça todos os 6 lados, né? Todas as 6 dobraduras sejam dobrados do mesmo lado. Se você dobra aqui o lado direito e o esquerdo, a outra folha tem que ser assim também. Todas elas têm que ser as 6 páginas do mesmo lado. Opa, esqueci como é que fazia aqui. Essa aqui é, na verdade, a parte mais importante, né? Saber que tem que dobrar esse mesmo lado. Só vincar aqui. E aí a gente vai passar uma para dentro da outra, assim, ó. Abrindo aqui, aqui vai dentro. E essa parte aqui, a parte de baixo, então, para dentro também. E aí, é só dobrar, vincar, dobrar as duas partes assim, para vincar, e fazer o encaixe, então, dentro dos espaços que tem ali. Eu vou deixar um videozinho lá que eu achei lá no YouTube, bem facinho de seguir. Então, se você pegar a primeira dobra ali, vai embora. Depois, eu acho que o mais difícil ainda é eu encaixar depois, porque a dobra do papel é bem fácil. É só encaixar. Então, quanto maior o quadrado que você tiver, maior vai ser o tamanho do dado, ou também um pequenininho, fica também uma gracinha, mas no caso aqui, com esse objetivo, não... Mas, de repente, você precisar usar com números, alguma coisa assim nesse sentido, aí é legal também fazer dessa forma. Então, e aí para a hora explorando a Bíblia, a hora da história, eu trouxe a sugestão, continuar, na verdade, naquele mesmo esquema que eu tinha trazido na aula 7, que é contar através dos slides, então dar uma breve resumida, aí você vê a necessidade de estar revendo todos os slides, se não tem, né? Então, estavam no Egito, eram escravos, né? Tudo que a gente pediram para Deus libertar eles. Moisés veio em encontro de Faraó, o coração de Faraó estava endurecido. A gente leu verificou as 10 pragas, a marcação das portas, né? Com o sangue do cordeiro, que representa ali a aula da Páscoa. Aqui também, Moisés abriu o mar, né? Todos esses slides a gente já tinha passado lá na aula número 7, eles estavam no deserto, mas Deus guiava os passos deles, né? Com de fogo e a torre, né? De fogo de nuvens e de fogo. E deu o versículo. Opa, aqui surgiu o versículo. O versículo também. A última aula, a aula anterior, então, que é os 10 mandamentos. Aí eu fiz aqui as pedrinhas, né? Com todos eles. Então é legal estar revisando aí, porque era a aula anterior, né? Quais foram os 10 mandamentos. E então introduzi a nossa aula de hoje, que era do bezerro, né? E para a representação ali do bezerro, eu trouxe aqui uma sugestão de um desmontável,
na verdade, é bem facinho de... Aqui eu fiz o quê? 2 folhas de EVA brilhoso, né, de purpurina. Então, é só ir encaixando, é só dar um corte, abrir um pouquinho mais, porque como é mais espesso, as 2 folhas de EVA, né, para encaixar melhor. Então, é bem facinho de montar. O bezerro de ouro. Aqui é 2, encaixa os 2 cortes, para ficar a cabecinha dele, do bezerro. Que encaixa também os 2 cortes posteriormente aqui também. Deixei lá o molde também para vocês conseguirem copiar. Então fica um bezerrinho de ouro, até ele fica em pé, sozinho, todo, porque ficou bem espessozinho por causa do EVA. Então a sugestão de estar trazendo essa representação. Outra forma também que dá para utilizar ali o bezerro é utilizar aqueles vaquinha, né, aquelas fazendinhas de plástico que tem aqueles bichinhos e pintar de tinta spray dourada, e também uma ideia, uma sugestão bacana e fácil de encontrar também, né, que esses bichinhos a gente encontra bem baratinho, de fazendinha, né, então é bem fácil de encontrar e bem em conta. E aí, para ir trabalhando o tema de hoje, né, e naquela parte ali, então você vai contando a história, de acordo, faz a revisão, vai contando a história de acordo ali com a revista, né, como a revista já apresenta, de acordo com a Bíblia também, né, e vai enfocando, vai fazendo perguntas durante a explicação, ao desenvolver da história, instigando eles, o que é a adoração, se eles sabem o que é a adoração, né, contando a história, ao mesmo tempo você vai fazendo perguntas, quem devemos adorar, e na parte ali que fala que não é preciso ver Deus para acreditar nele, né, uma forma bem interessante de estar mostrando isso é falando do vento, né, que a gente não vê, mas a gente sente, a gente vê o que ele faz, né, mas não vê ele propriamente dito. E até dá para trazer, de repente, para representar bem o vento mesmo, um ventilador, né, colocar ali na sala ou ligar se estiver no teto, né, alguma coisa assim, para eles verem realmente o vento e o que ele é capaz de fazer, botar na frente do cabelo, ver o cabelo mexendo, né, ver o que o vento faz. A mesma coisa é Deus, a gente não vê, né, mas a gente sente e vê o que ele faz, quais são as ações dele. E nessa narrativa você vai trazendo, pode trazer de repente outros slides, botar de repente até o bezerro, né, no próprio slide, não trazer assim na forma física, assim no boneco, né, não apresentar assim, mas no slide também. E aí no final, contando a história, tudo, né, e focar então com eles o que a gente deve adorar, por que deve só adorar a Deus, né? E aqui a gente traz quais são as coisas que nos tiram do foco de Deus, né, quais são os seus... O que você está adorando? Está adorando só a Deus? Ou quais as coisas que tiram a atenção? Explicar que as coisas que desagradam a Deus, que tiram o foco de Deus, que a gente faz no nosso dia a dia e a gente nem percebe, que isso também é uma idolatria. Não é somente ídolos como eles fizeram, um ídolo físico, que também é pecado, né? Mas também a idolatria de nossos atos, nossos costumes, né? Como tá ligado só à tecnologia, à TV, adorar, né? Às vezes uma comida, tudo a gente troca por estar na presença de Deus. Então isso aqui dá para montando com eles na sala de aula, e aí eu trouxe aqui para esse slide, tipo um pódio. Então você pode estar colocando aqui as coisas que tiram o foco de Deus, que tiram assim, o segundo mandamento, né? Puxar para eles qual era o mandamento, qual era, né? Que eles estão errando ali também. Então, ó, umas sugestões é o celular, a tecnologia, às vezes uma comida, um doce que a pessoa goste muito, né? Que adore Então dá para buscar a televisão, um videogame, que tira tudo o enfoque de Deus. Porque em primeiro lugar tem que sempre estar Deus.
Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, eu tenho um coração aqui de EVA, com a palavra Deus no meio, porque Deus quer estar no nosso coração, estar no centro da vontade, tem que estar no centro do nosso coração. E no final ainda dá para trabalhar, né? Também é uma sugestão de estar trabalhando com eles na sala, colocando, né, como podemos adorar a Deus. Também pode estar confeccionando, pegando as sugestões dele e está montando esse slide então aqui, né? Ler a Bíblia, o louvor, obedecendo, a oração, né? Tudo isso nos faz adorar a Deus. Isso a gente vai estar adorando a Deus. Se as crianças forem pequenas, também é interessante trazer não escrito, né? Mas sim figuras, porque aí representa melhor ali fica mais fácil de as crianças gravarem, né? Através de figuras, se elas não sabem ler, porque às vezes as turmas são misturadas, né? Então é interessante estar trazendo em figuras também. E lembrando também sempre de deixar o versículo, antes de utilizar aqui, deixar o versículo sempre em foco. Aqui eu trouxe só às vezes pode estar no teu quadro para escrever, ou trazer impresso, que não trouxe das outras vezes, ou num quadrinho que você tiver lá. Sempre deixar o versículo do dia em destaque para as crianças estarem decorando e poderem fazer a dinâmica dos versículos. E para a aula de hoje, no caso para a aula de hoje, eu trouxe aqui um slide, né, para continuar essa questão de slides, né, onde a gente vai trabalhar a questão... Deixa eu só pegar no que você vem adorando, né? Depois daqueles comentários durante a história, vocês vão instigando, então eles a estarem, né, pensando em que eles estão adorando. Então, o que está tirando a adoração, o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração? Hoje em dia a gente trabalha, né, as crianças estão muito envolvidas, então, com tecnologia. Então, é interessante estar trabalhando com eles ali na sala mesmo e trazendo as figuras, pode ser, né, já traz pronto, ou anotando, fazendo os papeizinhos aqui, do que tira a atenção, que tira a adoração, que pode ser ídolos também, porque o ídolo, de repente, não pode ser não só a estátua, né, mas também as nossas atitudes, o que tira o lugar de Deus, né, que a gente acaba idolatrando, fazendo aquilo lá a nossa adoração. Então, às vezes, pode ser o videogame, pode ser a tecnologia em si, né, em geral, que eles vão com certeza comentar isso, o celular, a TV, os jogos, às vezes até um jogo de futebol, tem gente que idolatra um time, alguma coisa assim, né, a comida, não abre mão de alguma coisa, então acaba gerando uma idolatria que também é um pecado, não só, né, como dito ali, de ídolos, nem imagens em si, mas de coisas no nosso dia a dia que estão mais atuais, né, como a tecnologia em si, que tira muito nosso tempo e acabamos deixando Deus de lado. Então, aqui eu fiz o pódio, então a gente vai colocando ali então as coisas, mas em primeiro lugar tem que ser, então, Deus, né? Deus tem que estar no centro do nosso coração, Ele quer estar no centro do nosso coração, então tem que estar em primeiro lugar. E nessa parte aqui também, e depois dessa parte, tem aqui também a mesma coisa, como podemos adorar a Deus. Também, ou você pode trazer figuras, né, ou tá montando ali com eles, através da escrita, né, as frases, as palavras, né, ler a Bíblia, orando, obedecendo, né, alguma das sugestões que a gente pode dar também. Então, professor, as dicas para a aula de número 11 seriam essas. Que Deus possa abençoar vocês, a sua família. Até uma próxima.